Que o Teu Espírito, Senhor, nos leve para dentro de toda a verdade. Que o Senhor, ó querido Deus, bondoso Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Sim, sim. Alinhe, Senhor, o nosso caminhar. Amém. Porque nós desejamos e queremos, ó Deus, fazer a vontade do Senhor. Amém. Fala conosco, Senhor. Amém. Que nós pedimos. Sim. No nome bendito do Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Senhor, realmente nós precisamos da Tua graça. Nós nos colocamos todos nas Suas mãos. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Da cobertura do Senhor. Da unção, Senhor. Que a Tua graça nos dá. É baseado, Senhor, na posição que o Teu sangue nos deu, que nós clamamos pela Tua unção. Amém. Senhor, sabemos que o sangue vem antes do óleo. Por isso, Senhor, nos escondemos na Tua suficiência, na obra preciosa do Senhor Jesus. E sem nenhum mérito em nós, nós pedimos pelo Teu Espírito, Senhor. Pedimos baseado na Tua suficiência. Sê conosco, Pai. Nós carecemos de Ti. Carecemos da Sua graça. Protege-nos dos nossos próprios erros e também do inimigo, do Teu inimigo que é nosso inimigo, Senhor. Guarda-nos para o louvor do Senhor mesmo. No nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Maravilhoso, irmãos, poder estar com os irmãos mais uma vez. E que o Senhor nos dirija, né? Como sempre diz lá o irmão Delcio, pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. A sua palavra. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Do versículo 1 até o versículo 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Vamos também em Miqueias, capítulo 5.
Depois de Obadias. Jonas. Jonas, Obadias, Jonas e Miqueias. Gênesis e Apocalipse, entre esses dois também. Miqueias o quê? 5. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Até o versículo 3, do 1 ao 3. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com os grupos de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Vamos também mais um versículo ainda, em Romanos 11. Versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Amém. Irmãos, continuando ainda com aquele sentimento que o Senhor tem colocado nos tempos que nós estamos juntos, desde o primeiro dia, ontem também na casa da irmã Márcia, nós compartilhamos bastante coisas ligadas à questão da vinda do Senhor e do tempo urgente que nós estamos vivendo. É um sentimento que permanece no meu coração e ainda seguindo esse encargo, essa direção interior, é de nós vermos que a volta do Senhor é algo iminente e para o qual não resta mais nenhuma profecia a se cumprir. É claro que a volta do Senhor, a vinda do Senhor, tem duas etapas. Essas duas etapas podem ser especificadas, resumidas em duas palavras que aparecem no Novo Testamento quando nós conferimos as epístolas de Paulo, né? Principalmente a epístola aos Tessalonicenses. Essas duas palavras são parousia e epifania. Em uma das cartas, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo une as duas palavras, dando a entender que talvez elas acontecessem ao mesmo tempo. Alguns irmãos que interpretam as profecias bíblicas, ao interpretar lendo essas duas palavras que aparecem no mesmo versículo, passam a pensar e a ensinar então, né, segundo a luz que cada um recebeu, eles receberam essa luz, que a parousia é a epifania. Mas Paulo não diz isso, ao meu entendimento, se nós lermos com cuidado a epístola. Ele diz que a parousia se tornará uma epifania. A palavra parousia significa presença, ou, né, na verdade, estar junto ou se fazer presente. É o momento em que alguém se faz presente. E a palavra epifania vem do grego epi, né? O prefixo epi, que significa do alto ou sobre, como nós temos a palavra epiderme, ou a camada mais externa, a parte de cima da pele, epi. E
epifania, de faneos. Em grego é aparição, esplendor, brilho radiante. Então, epifania é a aparição do Senhor Jesus. Muitas vezes no Novo Testamento se fala da bendita aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aparição é a hora em que ele se revela como o sol da justiça. Quando todo olho verá, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mas a epifania é a etapa final da sua parousia. A parousia do Senhor Jesus há um tempo que se inicia. E então, quando esse tempo chega, ela não demora a se concretizar na sua plenitude. A parte final dela é a epifania, a manifestação gloriosa. Por que eu posso dizer, e eu tenho esse sentimento de repartir isso com os irmãos? Nós chegamos num tempo de cumprimento de profecias. Nós chegamos num tempo onde todas as profecias que deveriam acontecer antes de o Senhor voltar na sua fase secreta da sua vinda para tomar os seus santos, já aconteceram. Já aconteceram. E eu sinto, irmãos, eu quero repartir isso com vocês, porque tem muito tipo de pensamento. Alguns irmãos têm sido afetados por uma certa mornidão na sua vida espiritual, porque dizem assim: quando o 7º rei aparecer, quando iniciar a última semana de Daniel, quando eu ver o templo de pé, então eu vou reagir. Porque é muito ensinado também que o arrebatamento dos vencedores, eu não sei se você pensa diferente, eu estou falando aos irmãos de acordo com o que eu tenho percebido de luz na palavra. Se tem ensinado muito entre os irmãos, e eu não quero aqui julgar interpretações, mas irmãos, né, que têm um ensino ali baseado no que o nosso irmão Wickens Lee e no que o irmão Atmani e outros irmãos ensinaram, que o arrebatamento dos vencedores seria então na metade da semana. Eu, durante muito tempo, estudei a palavra dessa forma, tive meu coração acalentado, revivido, desejando a vinda do Senhor, mas sempre interpretando dessa forma. E sempre que esse ensino era dado, de uma forma comum que se dizia entre os irmãos era: então, quando a última semana começar, e a última semana começa tendo como marco a retificação do templo e o acordo entre o 7º rei e Israel e os árabes, então nós sabemos que temos ainda 3 anos e meio. Ora, irmãos, eu quero ler com os irmãos esses versículos, alguns que a gente já leu e outros que vamos ler, para mostrar uma coisa. Nosso coração, como a gente viu no primeiro dia, deve estar preparado para a vinda iminente do Senhor Jesus, porque não resta nenhuma profecia. E essa interpretação não se sustenta em total verdade, de que ele voltaria depois que os primeiros 3 anos e meio tivessem passado. A fase da sua parousia, a fase do arrebatamento dos que estiverem vigilantes, se dá antes do início dos 7 anos. Tudo que tem para acontecer depois, é depois. De sorte que muito mais, como a gente viu no primeiro dia, muito mais do que a irmã Barber cantava, tomando a mão do irmão Atmani, muito mais nós podemos cantar aquele cântico e dizer essas palavras. Ao virarmos a esquina, podemos dar de cara com ele. Nós não sabemos. Pode ser que antes que amanheça, a nossa jornada tenha terminado. Amém. Então, por que eu pedi para nós lermos Apocalipse? Queria que os irmãos vissem comigo alguns pontos importantes aqui. Vamos voltar lá. Eu não vou me deter na interpretação, embora a gente considere um pouco, mas eu quero focar em alguns pontos aqui. Nesse capítulo 12, começa-se a segunda parte do livro de Apocalipse. Todos os que estudam Apocalipse com uma certa profundidade sabem que o livro é dividido em 2 partes principais, do capítulo 1 ao 11 e do 12 até o 22. E quando chega no capítulo 12, João começa como que dá um zoom. Como se ele, tudo que ele falou do capítulo 1 até o 11, ele agora vai falar da mesma coisa, mas com uma ênfase e uma explicação melhor. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o Apocalipse. Porque parece que tudo já se consumou na 7ª trombeta no 11, e aí no 12 ele ainda continua falando.
Mas na verdade, irmãos, se nós voltássemos no capítulo 10, nós íamos ver o anjo do pacto, aquele anjo com arco-íris sobre a cabeça, o outro anjo, dizendo a João que importa que ele profetizasse uma segunda vez, a respeito de muitos povos, línguas, tribos e nações. Essa palavra profetizasse ainda uma segunda vez, assim traduzido, no grego é panim, que significa você deve profetizar de novo, não uma segunda vez, mas de novo, ou seja, tudo que você falou até agora, você vai falar, mas sobre um outro ângulo. E aí termina o capítulo 10, mostrando a sétima, 10 começando no 11, mostrando a sétima trombeta, e aí então no 12 ele começa a ver a sua visão do dragão, da mulher e do filho varão. Mas essa visão não é algo novo. De certa forma ele já contemplou ela. De certa forma o que está acontecendo no 13 já foi visto no capítulo 11. Tudo que ele vai falar daqui para frente já foi de alguma forma, de algum ângulo revelado. Só que agora o Espírito Santo está dando uma melhor profundidade na forma como o apóstolo está vendo a fim de nos registrar. Então agora João vai dizer, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, essa mulher, veja, ela não é vista sobre a terra. Primeiramente, ela aparece no céu. Quem é essa mulher? Se você perguntar para um católico que estuda, ele vai dizer que é Maria. Vai dizer que é Maria, e tem até quadros católicos que vocês vão ver o desenho, ela está lá, Maria, a chamada Virgem Maria, né? Segurando um bebê no colo, com 12 estrelas na cabeça, pisando sobre a lua e um resplendor de sol ao redor dela. Porque é assim que eles interpretam esse texto. Essa mulher não pode ser Maria. Nós vamos ver o porquê. Alguns que estudam um pouco melhor a Bíblia vão dizer que é Israel. Já que há profecias em Isaías e em Miqueias, em outros textos, falando de Israel como uma mulher e de Jeová como marido. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Em Isaías está profetizado que a virgem, filha do meu povo, está escrito, a virgem de Sião, antes que lhe sobreviessem as dores de parto, o que está escrito lá? Deu à luz. E Deus pergunta, pode tal coisa acontecer? Pode acaso uma nação ser gerada em apenas um dia? Pois o meu povo deu à luz antes que viesse as dores de parto. Que interessante, porque lá aparece Israel, o povo terreno de Deus, como uma mulher, a esposa de Jeová. Mas aqui está dizendo que essa mulher aqui está para dar à luz sofrendo dores de parto, então não corresponde à mesma mulher. Os irmãos estão percebendo? Então quando alguém mostrar para você o versículo de Isaías, falando que, se eu não me engano, Isaías 65, dizendo que essa mulher deve ser Israel, porque lá a nação de Israel é o filho, o povo, o remanescente dos judeus é o filho que a nação de Israel gerou, você deve mostrar. Mas lá a mulher não tem dores de parto. Lá é dito que ela dá à luz antes que venham as dores de parto. Aqui, a mulher está grávida, em intensas dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então ela não pode ser Israel. Alguns intérpretes dizem o seguinte, além de dizer que é Israel, dizem, o filho varão é o Senhor Jesus. Se você ouvir os pregadores reformados, por exemplo, eles vão dizer que o filho varão é o Senhor Jesus. E que o arrebatamento do filho varão é a ascensão do Senhor Jesus ao trono. Mas como nós sabemos que isso não é verdade também. Suponhamos então que Israel seja essa mulher e o filho produzido seja o Messias, o Senhor Jesus. O filho gerado. E que o arrebatamento do filho varão seja a ascensão do Senhor Jesus. O que acontece quando o filho varão sobe? No versículo 7, que nós não lemos, né? Mas acho que os irmãos conhecem esse texto. O que acontece assim que o filho varão sobe? A mulher foge para o deserto.
Do céu ela é vista sobre a terra, certo? E o que acontece no céu quando o filho varão sobe? Uma guerra. Uma guerra no céu. Não é? E o que acontece como resultado da guerra? Satanás é atirado da terra. Ele é deslocado dos céus para a terra. Não é? Irmãos, quando o Senhor Jesus ascendeu, Satanás foi jogado para a terra? O que os irmãos acham? Foi jogado, irmãos? Ele ascendeu em que ano? Se ele morreu no ano 33, ele ascendeu no ano 33, certo? Todos os estudiosos sabem que o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas próximo ao fim dos anos 60. No ano 65, mais ou menos, da era cristã. Ou seja, já havia se passado no mínimo 32 anos que Jesus havia ascendido. E quando você lê Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 10 em diante, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Sabe que essa expressão celestiais no grego é Uranus. Porque o termo Uranus, quando é usado no plural, ele está se referindo ao céu aéreo, à atmosfera que circunda o nosso planeta. Agora, Uranus, é de epi, no grego, que significa os céus que estão acima dos ares. Ou seja, a atividade dos espíritos malignos é nos ares. Por isso que no capítulo 2, Paulo fala que o príncipe da potestade do ar energiza ou atua nos filhos da desobediência. Não é? Eles estão nos ares. E até a expressão grega significa que o ar está como que carregado, denso, cheio de espíritos antagônicos a Deus. Por isso que tanta maldade, por isso que tanta injustiça, tantas coisas terríveis que acontecem de forma inexplicável. Como você explica o fato de uma pessoa, de repente, discutindo com a outra, ou ela tira o revólver e atira e mata, ou por pouca coisa ela se suicida? O espírito do príncipe da potestade do ar. A esfera de atuação deles é no ar. Mas o lugar onde eles ficam é no Epi-Uranus. É nos céus que estão acima dos ares. Irmão, de acordo com Paulo, os principados e potestades não só não foram jogados para a terra, como eles estão no céu sideral, acima da atmosfera da terra. Esse é o seu lugar onde eles ficam. Esse é uma das expressões, esse é um dos significados para a expressão que Paulo quer dizer quando ele fala dos lugares celestiais. Não é só um lugar, são vários lugares. Mas um dos lugares é essa dimensão, acima dos céus aéreos. O céu dos ares. E é dito que eles estão ali. Uai, mas o Senhor Jesus não ascendeu no ano 33? Ele não é o filho varão? Ora, quando o filho varão sobe, a guerra começa. E Satanás cai dos céus para a terra. Meu irmão, nós estamos no ano 65, Paulo está escrevendo, está dizendo que eles ainda estão lá. Eles ainda continuam atuando nos ares da terra, influenciando. É daí que vem os pensamentos loucos, os pensamentos indesejáveis, pensamentos intrusos que invadem a minha e a sua mente. Isso são provocados pelos espíritos malignos. Mas o lugar onde eles ficam, onde eles se recolhem depois das suas atividades, são os céus acima dos ares. Paulo está dizendo que eles ainda estão lá, não foram desalojados. Então a profecia não se cumpriu com o Senhor Jesus. Então o filho varão não é o Senhor Jesus individualmente. Eu estou focando isso aqui, eu sei que isso aqui são coisas tão claras para muitos irmãos. Mas eu sei que talvez tenha alguns que não conheçam. E a gente precisa entender, irmãos, para entender a guerra no tempo do fim, por que causa é. E por que a vinda do Senhor é algo tão iminente. Está tão perto. Por que por um lado é tão difícil nesse tempo ser cristão? Ter testemunho cristão adequado. Viver uma vida cristã vitoriosa. Porque todo o interesse desse dragão, que está também visto nos céus, é devorar o filho. Ele não está preocupado com a mulher. Ou seja, Satanás não está preocupado com a grande maioria dos cristãos. Mas ele está preocupado
com a parte mais forte, com aqueles que querem realizar a vontade de Deus. Porque esse filho varão é algo coletivo. Quero mostrar mais alguns detalhes para os irmãos aqui nesse texto, para a gente conseguir dar seguimento. Primeiro, o versículo 7, que a gente não leu, vamos pedir para os irmãos para a gente poder ler agora. Houve peleja no céu. Né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ora, houve peleja no céu. Sabe, essa tradução não é muito correta. O irmão George Henry Lang mostra que no texto grego a expressão é: eles provocaram uma guerra no céu. Porque se você lê houve peleja, você não sabe que tempo que foi essa peleja. Por exemplo, tem muitos irmãos que leem esse versículo aqui e pensam que está falando da rebelião original de Satanás. Lá no início de tudo. Quando Satanás se rebelou e foi lançado fora do Monte Santo. Irmão, no terceiro céu, no Monte Santo de Deus, ele não entra mais. Mas ele ainda está nos céus siderais. No espaço sideral. Ele ainda está no céu estrelado acima do nosso ar atmosférico. E aqui é dito que eles provocaram uma peleja no céu. Não houve, porque se falar houve, mas você não sabe que tempo que é esse. Houve quando? Parece que é algo no passado. Mas a profecia está falando de algo no futuro. E o próprio texto original fala: eles fizeram com que fosse provocado uma guerra no céu. Eles quem? Até o termo está no plural. Eles. Eles. Quem é o eles? E o Miguel. Né? Aqui quem foi que passou subindo da terra até os céus? O filho varão. Então, se o eles está se referindo ao filho varão que subiu e provocou uma guerra para que Miguel, então, viesse entrar na batalha, começasse a batalha, então o eles está se referindo ao filho varão. Então, o filho varão é uma entidade coletiva. Não é um indivíduo sozinho. O que prova também que não é o Senhor Jesus sozinho, o filho varão. Então, quem é esse filho, irmãos? Nós temos uma pista. Nós temos uma pista na própria palavra de Deus. Nós vemos que no versículo 5 é dito que esse filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. Cetro de ferro. Tem 2 outros versículos na Bíblia que falam de 2 situações onde o cetro de ferro é mencionado novamente. Um é o Salmo 2. Vamos conferir lá. Salmos, capítulo 2. Versículo 6. Do 6 ao 9. Aqui o Senhor Jeová fala: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto de Jeová. Ele me disse. Aqui agora o filho falando. Primeiro o pai fala acerca do filho. Agora o filho fala acerca do decreto do pai. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E o que ele vai fazer? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então quem é esse ungido? É o Messias, é o Senhor Jesus. Por isso que muitos irmãos interpretam que o filho varão é o Senhor Jesus. Mas como nós vimos, para que o filho varão fosse o Senhor Jesus, e essas coisas que estão relatadas no capítulo 12 deveriam ter acontecido após a ascensão dele. E não aconteceram. Agora tem um outro texto na Bíblia onde o Senhor também menciona o cetro de ferro. Apocalipse 2. Versículo 26.
ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso? Hã? Não. O Senhor Jesus. Mandando João escrever para os irmãos da igreja de Tiatira. E aí no meio daquela igreja ele chama vencedores. E ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então quem é o outro grupo que também recebe autoridade com cetro de ferro? Os vencedores. Então qual dos dois que cabe na interpretação de Apocalipse 12? Os vencedores. Por quê? Porque os vencedores ainda não foram arrebatados. Os vencedores ainda não foram formados. O Senhor Jesus já ascendeu. Ele vai esperar a hora do Pai colocar todos os inimigos por estrado de seus pés e vai assumir o seu cetro. Mas ele não vai reger sozinho. O que indica que os vencedores é um Cristo místico. É a parte mais forte que vive em união com o Senhor. Eles também são Cristo, mas é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. O corpo também é Cristo. Porque Cristo é aquele que recebeu a unção. A unção que desce da cabeça, desce para a gola das vestes de Arão e passa por todo o seu corpo. Então, Cristo, irmãos, eu só queria mostrar isso para os irmãos, isso é uma coisa muito profunda. Quando nós lemos na Bíblia a expressão Cristo sozinha, ela nunca está se referindo, principalmente em Paulo, ao homem Jesus Cristo. Apenas. Porque eu sei que a palavra Cristo, em grego, Christos, significa aquele em quem foi derramado óleo, a unção, o ungido. E é o equivalente de Messias, Machia, em hebraico. Só que a revelação do termo Cristo dada por Paulo é muito maior do que a abrangência do termo Messias usado pelos judeus. Quando os judeus falavam a palavra Messias, eles estavam querendo dizer o ungido e nada mais. Eles imaginavam um super rei, um super profeta, o ungido do Senhor que ia trazer a libertação a Israel. E aí acabava o assunto. Quando, porém, o Espírito Santo revelou a Paulo o que significa o termo Cristo, era muito maior. Por isso Paulo fala do mistério de Cristo. E o que é o mistério de Cristo? É o Cristo místico, é o Cristo coletivo. É o Cristo formado por aqueles que vivem em união com Ele. Deixa eu explicar isso. Se a palavra Cristo significa aquele em quem foi derramado o óleo, certo? Não é isso? Quando Paulo estava perseguindo os cristãos na estrada de Damasco, quem que ele julgava estar perseguindo? A igreja. Pedro, Tiago, João, os discípulos e uns pobres galileus, seguidores do Nazareno que morreu crucificado. Era essa a ideia de Paulo. Quando ele está indo para Damasco perseguir aqueles irmãos, o Senhor ressurreto aparece para ele, o derruba por terra e diz, Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Mas peraí. Ele está perseguindo quem? Os discípulos. Mas o Senhor falou que está perseguindo a ele. Então o que Paulo entendeu? Naquela hora, irmãos, naquela hora, com certeza o Espírito Santo revelou a figura do Salmo 133 para ele. Cristo é aquele em quem o óleo foi derramado. Isso significa Cristo, óleo derramado sobre alguém. Agora o que Paulo entendeu? Na figura do Salmo 133, o sumo sacerdote Arão, uma figura de Cristo, porque Cristo é sumo sacerdote. O sumo sacerdote Arão recebe o óleo desce sobre a cabeça, mas também desce sobre o corpo. Porque o óleo desce até a gola das suas vestes. Então, quando a cabeça foi ungida, o corpo também foi ungido. Então, o que é Cristo nesse caso? O que é Cristo nesse caso? Cristo significa aquilo em quem desceu o óleo. Mas o óleo desceu só sobre a cabeça? Não. O óleo desceu sobre o que também? Sobre o corpo. Então, só a cabeça é Cristo ou o corpo também é Cristo? O corpo também é Cristo, irmãos? Irmãos, o que Paulo viu ali é que a igreja é Cristo. Que os que vivem em união com o Senhor são a extensão do próprio Senhor. Porque o óleo não ficou na cabeça. O óleo desceu pelo corpo todo. Quando o Senhor Jesus ascendeu e recebeu do Pai a promessa do Espírito,
O óleo que ele recebeu, a unção que ele recebeu, ele derramou sobre aqueles 120. E eles formaram um corpo que o tinha como cabeça. Então, Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que também é Cristo. Por isso, Paulo, quando está escrevendo, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala palavras misteriosas, assim, se você prestar bem atenção quando você está lendo, como o irmão Christian falou, parece algo que Paulo errou. Como que ele pode falar o que ele falou ali? Porque na nossa cabeça, assim como os judeus pensavam, Cristo é só Jesus Cristo. Mas Paulo viu, por isso essa expressão, irmão, no Novo Testamento não é pequena. E quando alguns irmãos veem essa realidade e falam disso, um irmão na China que falava, quando o irmão Atmani falava isso, parece que ele estava tocando música para boi. Porque se o Espírito Santo não abre nossos olhos, nós não entendemos no que nós fomos colocados quando nós cremos no Senhor. O Senhor não nos chama apenas para ser salvos, receber o perdão dos pecados e um dia para o céu, fica no livre do inferno. Ele nos chama para uma união viva com Ele. Amém. De sorte, irmãos, que nós nos tornemos a expressão e a expansão dele na terra. Assim como o corpo é a expressão e a expansão da cabeça. E não só a cabeça é ungida, mas o corpo todo é ungido. Então, quando Paulo está escrevendo, em Coríntios 12, vamos lá para a gente ler esse versículo. 1 Coríntios 12. Versículo 13. É o 12, né? 12, 12 e 13, né? É. Isso. Versículo 12. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros. Irmão, quem que é o corpo? É a igreja. Mas olha que coisa diferente Paulo vai escrever aqui. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, aqui eles colocam com respeito a Cristo. Mas no grego fala, assim Cristo. Irmão, ele estava falando do corpo. Aí ele falou, assim é Cristo. Mas se ele está falando do corpo, ele não deveria terminar falando assim é a igreja? Não é assim que ele deveria terminar? Ele não terminou assim. Ele chamou o corpo de Cristo também. Ele disse que o corpo inteiro é Cristo. Porque o corpo inteiro está unido ao Senhor pela unção. A cabeça foi ungida, mas o corpo também foi. Então, esse corpo universal e místico é o novo homem. O novo homem não é uma expressão que significa o meu novo homem, o seu novo homem. O novo homem, como diz o irmão Sparks, é uma entidade coletiva. É a raça nova da qual Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Mas quem recebe a unção não é só a cabeça, é o corpo todo. É o novo homem por completo, cabeça e corpo. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus vier governar com seu cetro de justiça, esses vencedores, que são os que vivem a realidade dessa união, porque embora posicionalmente todos nós estamos unidos, mas nós sabemos que na nossa experiência nós podemos não viver essa realidade. Agora, os que vivem a realidade são os vencedores. O que são os vencedores? Os que ocupam a posição que toda a igreja deveria trazer. Os vencedores são os que vivem a posição que Deus colocou à igreja. E esses vencedores serão esse Cristo místico. Eles serão essa parte que junto com o Senhor regerão as nações com sete ferros. Mas até que isso aconteça, o Senhor não pode vir. O Senhor não pode arrebatar. Ele está esperando em toda a era e em cada parte da terra um grupo de pessoas que não se contentem em apenas ser salvos. Que não se contente em frequentar cultos no domingo. Que não se contente, irmãos, em apenas ser perdoado dos pecados, mas que queiram fazer parte do testemunho do filho varão. Amém. O que é o filho varão? Os vencedores, certo? E o filho varão, quando ele nasce, eles, por isso o termo aparece no plural no original, eles fazem com que seja provocada uma guerra nos céus. E Satanás está preocupado com o quê?
Não está preocupado com toda a igreja, não. Ele está preocupado, você vai ver que quando nós temos maior dificuldade, você pode ser crente, você pode ter falado que você creu em Jesus, levantou a mão, aceitou o Senhor como seu Salvador, e a sua vida ir muito bem. Mas a partir do momento que você se levanta para querer servir o Senhor, querer conhecer a vontade dEle, querer tomar sua cruz e negar o seu ego, aí você vai ver as coisas ficarem difíceis. Por que as dificuldades? Por que as lutas? Por que os obstáculos? Porque o dragão está interessado em tragar esse filho quando ele nascer. E nós chegamos, irmãos, nesse tempo. Agora olha que interessante. Quando é dito aqui em Apocalipse 12, vamos voltar lá. Apocalipse 12. 12. É dito que o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, ele foi tomado e foi levado até o trono de Deus. Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, quando o Senhor estiver voltando, a maioria dos santos vai estar aguardando a ele para encontro entre nuvens, nos ares. Mas aqui o filho varão não para nas nuvens. Ele é levado até o trono de Deus. E isso aqui, irmãos, acontece antes do arrebatamento mencionado em Tessalonicenses. Esse filho varão corresponde às primícias do capítulo 14. Eles também são vistos diante do trono. Agora, lembra que eu falei do termo parousia? Do termo parousia? Parousia, no tempo da Grécia Antiga, significava a presença de alguém, mas era a presença dele se fazendo conhecida, ou se fazendo perceptível. No tempo da Grécia, quando um procônsul, uma autoridade, se levantava do seu posto para viajar para um lugar, ele tinha iniciado a sua parousia. Era o tempo da sua campanha, ou da sua presença. Era o tempo onde ele se levantava, onde ele se prontificava a colocar as coisas em ordem. Essa palavra parousia era usada nesse contexto. Quando alguém que estava em um lugar, um soberano de uma província, se levantava daquela cidade onde ele residia e viajava para uma outra cidade. Todo o tempo da viagem também era considerado uma parousia. A parousia era considerada o tempo da viagem até o tempo em que ele chegava na cidade onde ele ia e durante todo o tempo que ele permanecia ali. Essa era a sua parousia, a sua presença junto com os cidadãos da província. É nesse sentido, irmãos, então que nós temos que interpretar a palavra parousia, porque o Espírito Santo escolheu palavras para expressar certos conceitos. Agora a questão aqui é, quando se inicia a parousia do Senhor Jesus? Quando o filho varão é arrebatado. Quando o filho varão é arrebatado, o Senhor Jesus se levantará do seu trono. Amém. Ele se levantará do seu trono. E aí se iniciou a sua parousia. O tempo da sua viagem do terceiro céu em direção à terra. Quanto tempo vai durar essa viagem? 7 anos. Porque agora eu estou falando isso aqui para os irmãos, porque para mim, irmãos, durante muito tempo, eu tinha um gráfico do arrebatamento na cabeça, então toda vez que falava disso aqui, eu falava, bom, mas isso aí é 3 anos e meio, 3 anos e meio dá tempo de eu me preparar. E eu ficava com o quê? Com a expectativa, eu quero ver o templo de pé, eu quero ver o acordo de paz. Aí a hora que isso tudo estiver acontecendo, se eu não estiver maduro, eu tenho 3 anos e meio para viver e me preparar. Certo? Então qual era a minha expectativa? Vamos olhar para Israel. Certo? Nós temos que olhar para Israel. Não estou dizendo que não temos. Mas, irmão, o Israel, o acordo de paz, o tempo, isso é tudo depois. Isso é tudo depois. A primeira coisa que tem que acontecer para iniciar os 7 anos finais é o arrebatamento do filho varão. Agora, você sabe o que é maravilhoso, mas também solene ao mesmo tempo? É que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Pode ser hoje. Pode ser daqui meia hora. Pode ser essa noite. Pode ser antes que amanheça. Pode ser como a irmã Bárbara. Você já pensou? Eu estava em Penópolis, nós compartilhando isso com os irmãos, o irmão deu exemplo. Você está andando na rua. Você está andando na rua. Irmão, quanto tempo leva para fazer isso aqui? Você ergue um pé. Antes do seu pé descer, você
Está diante do Senhor. Ora. Irmão, você pensou? Por isso que a irmã falava, ao virarmos a esquina, ela virou a esquina, não está mais na esquina. Está diante do Senhor. Porque é iminente. Por que é iminente, irmãos? Porque as profecias ligadas a Israel dizem respeito ao tempo da última semana do trato de Deus com os judeus, mas a última semana do trato de Deus com os judeus é algo que acontece depois que o filho varão é tomado. E eu queria mostrar para os irmãos o porquê isso. Primeiro no próprio texto de Apocalipse. Irmãos, para que esse senso da vinda do Senhor seja aumentado em nós, para que nós vivamos todos os dias na expectativa de encontrá-lo. Todo dia nós vamos orar, todo dia nós temos que estar vigiando. O assunto de vigiar é uma outra questão. Nós temos que orar e vigiar. Talvez se der tempo a gente compartilhe um pouco sobre isso também. Nós temos que orar e vigiar. Mas, irmãos, que essa expectativa, essa exultação da esperança, como nós vimos no primeiro dia, seja algo fincado no nosso coração. Crescente, aprofundado dentro de nós. Que nós não durmamos uma noite sem expectativa de encontrá-lo. Que nós não caminhemos em nenhum lugar da nossa jornada diária sem expectativa de dar com ele a qualquer momento. Esse é o tipo de coração que ele tem que encontrar em nós. Porque do contrário, irmãos, nós não poderemos fazer parte desse grupo. Agora, olha só. Para mostrar que não tem questão de templo, não tem questão de última semana de Daniel, não tem nada disso que tem que acontecer primeiro. Isso é tudo depois. Olha com cuidado o que está no capítulo 12 de Apocalipse. Aqui é dito que o filho varão sobe e a mulher foge para o deserto. Ela foi vista no céu, agora ela está na terra. Quando ela está no céu, ela é uma figura. Quando ela está na terra, mudou. Quando ela está no céu, ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e as estrelas sobre a cabeça. Mas agora a posição dela não é no céu. Agora a posição dela é na terra, fugindo para um deserto. Certo? Então agora ela não é a mulher celestial. Agora ela é a mulher do testemunho terreno. Ora, quem que é a mulher de Jeová no seu testemunho terreno? Israel. Agora Deus se voltou para Israel. Essa mulher é composta agora, principalmente de Israel. Porque o grupo do testemunho do Senhor na terra, que era o filho varão, foi levado. Então agora o testemunho volta a ser testemunho terreno. Entendeu? Deus não pode ter dois testemunhos ao mesmo tempo na terra. Não pode ter os judeus como testemunho e a igreja como testemunho. A igreja se tornou o testemunho de Deus porque o Senhor Jesus tinha dito aos líderes israelitas, aos líderes judeus, na verdade, né? O reino de Deus vos será o quê? Tirado e dado a um povo que produza os respectivos frutos. Ora, eles perderam o testemunho, irmão, foi dado à igreja. Mas quando os vencedores da igreja forem arrebatados, não tem mais testemunho espiritual, agora o testemunho volta a ficar com os judeus, porque Deus completará a última semana de Daniel com eles. Mas olha só, vamos com calma, porque às vezes eu me empolgo. Vamos com calma. Vamos ler com calma, porque, irmãos, é importante que a gente possa tocar nisso. Ó, é dito aqui que a mulher foge para o deserto e quanto tempo ela fica lá? 1260 dias. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. 3 anos e meio, certo? Esses 3 anos e meio são os primeiros 3 anos e meio ou os últimos 3 anos e meio? Por que nós sabemos que é o primeiro? Como é que é? Mas tudo bem, irmã, é muito bom, isso aí. Mas não poderia ser os últimos? Porque se você lê isso aqui, você está pensando, não, os últimos 3 anos e meio. A mulher fugiu, está lá sustentada, escondida no deserto. Mas sabe por que não é os últimos 3 anos e meio? Porque aqui é dito que depois que ela foge, o que o dragão faz? Ele a persegue, não é? E o que ele faz? Ele solta um rio da boca, que representa seus exércitos, para poder destruí-la. Ele consegue? Não, a terra socorre a mulher. E a mulher fica fora da vista da serpente, que é o dragão. Durante quanto tempo? 3 anos e meio. Eu pergunto para os irmãos, cadê a besta? Cadê o anticristo nesse capítulo? Quem que está perseguindo aqui? É a besta ou é o dragão? É o dragão. É o dragão. Então, vamos lá. O anticristo não apareceu. O anticristo, de acordo com o capítulo 13, governa quanto tempo? 3 anos e meio. Mas ele não apareceu ainda. Os primeiros 3 anos e meio é só o dragão sozinho que está perseguindo. Não chegou o anticristo ainda. Quando no capítulo 12, versículo agora de 13, vamos ler do 13 agora.
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Agora essa mulher principalmente composta de judeus, mas também de cristãos que ficaram. Certo? E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde foi sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tempo, tempos, no plural, é uma forma hebraica de pluralizar, o que era uma coisa só. Tempo, tempos. Então você tem 3 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio, que são exatamente os 1260 dias do versículo 6. Aí ela está sendo sustentada durante esses tempos aí, fora da vista da serpente. É só a serpente que está perseguindo nesses primeiros 3 anos e meio. Não tem dragão, não tem besta, não tem anticristo nem falso profeta ainda. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Porque parte da descendência já foi, mas parte ficou. Os que guardam, quem são esses da descendência dela? Os que guardam os mandamentos de Deus, são judeus, e os que têm o testemunho de Jesus. Quem são esses? A parte da igreja que não foi levada. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí começa o capítulo 13, porque no grego original não tem divisão de capítulo e versículo. A visão continua. E o que João vai ver agora? O dragão para sobre a areia do mar. E do mar, que as nossas versões, irmão, no português não traz a ideia como aparece no original. A ideia no original é que o dragão para em posição de invocação sobre o mar. E quando ele para sobre o mar, João vê emergir do mar uma besta. Agora entra em cena o anticristo. Para governar durante quanto tempo? 3 anos e meio. Agir por 42 meses, 3 anos e meio. Agora, eu já ouvi irmãos falar assim, o acordo de paz. Então, irmão, na primeira metade da semana vai ser muito maravilha, nós vamos estar aqui tudo bem. Né? A coisa só vai pegar para nós nos últimos 3 anos. Não é normal. Nos últimos 3 anos vai piorar. Vai ser a grande tribulação. Mas tribulação e perseguição vai ter desde o início da semana. Porque o dragão sozinho faz uma perseguição ferrenha durante os primeiros 3 anos e meio. Então você que está... Não sei, não, eu acredito que ninguém que está esperando isso. Mas se tiver alguém... Na minha cidade tem um irmão que fala assim... Ah, não... vou ficar tranquilo. Porque quando começar os primeiros 3 anos e meio, aí eu desperto, aí eu busco o Senhor. Aí eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou andar de joelho, aí eu vou fazer tudo. Aí eu busco o Senhor. Meu irmão, quando começar os primeiros 3 anos e meio, se você tivesse que ser arrebatado, você já foi, você ficou. Outra coisa, não vai ter paz não, esse negócio de acordo de paz. Primeiro que Daniel não fala que ele fará uma aliança de paz com muitos, fala que ele fará um firme acordo com muitos. O termo paz foi introduzido ali, por alguém. A Bíblia não fala que é um acordo de paz. Só fala em firme acordo. Não fala que é paz. Porque o dragão vai estar perseguindo os judeus e os cristãos. Depois, como ele não consegue realizar o que quer, aí ele evoca o anticristo, que vem do abismo. E inicia-se os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Nesse tempo, o filho varão, os que viveram a realidade da união com o Senhor, os que foram fiéis ao Senhor segundo a medida de luz que receberam, irmãos, e andaram em espírito de oração e vigilância, já foram levados. Já estão com o Senhor vindo desde o terceiro céu até as nuvens. Numa parousia, na sua presença, na sua viagem secreta dos céus até as nuvens e depois das nuvens até o Monte das Oliveiras. A questão é, irmãos, quando isso vai acontecer nós não sabemos. Por isso, devemos vigiar e orar. Vigiai e orai. Agora, uma outra coisa que eu queria ver com os irmãos, porque nós lemos Miqueias capítulo 5, né? Vamos lá em Daniel 9, porque isso vai
concluir com o que a gente viu em Miqueias. Mais uns minutos, irmãos, e eu já concluo aqui. Daniel 9. Depois da oração de Daniel pela confessando, né, ali naquela oração, fazendo intercessão pelo seu povo, o anjo Gabriel é enviado para dar a ele a revelação, já que Daniel estava inquieto, irmãos. Todas as profecias feitas antes da visão de Daniel, capítulo 9, você vai ver que ele sempre conclui dizendo: os pensamentos de minha cabeça me turbavam. A visão era difícil e não havia quem entendesse. Por quê? Porque Daniel estudou as profecias de Jeremias. Jeremias havia dito, Jeremias foi contemporâneo de Daniel, Daniel era jovem, Jeremias já era velho, mas nos dias que Daniel foi levado na segunda leva dos cativos, na primeira leva dos cativos de Judá, que Daniel foi levado com a nobreza da cidade, Jeremias ficou. E Jeremias escreveu uma carta aos exilados dizendo: olha, vocês devem construir casas na Babilônia, ficarem aí repousando durante muito tempo, porque ainda haverão 70 anos. Depois de 70 anos eu vos visitarei e trarei de volta a essa terra. Daniel era jovem quando foi levado. Quando completou os 70 anos, quando faltava, na verdade, pouco tempo para completar os 70 anos, Daniel viu pelas profecias de Jeremias que o tempo estava chegando. Era o Kairos, era o tempo próprio da profecia se cumprir. Só que ele percebeu duas coisas. Ele percebeu que, por um lado, o espírito do povo não estava pronto. Parece que o povo não havia se arrependido o suficiente com o cativeiro. Ou seja, o purgar de Deus, né, a prova de fazer eles amadurecerem, parece que não tinha surtido efeito. O povo continuava adormecido espiritualmente, depois de 70 anos. E uma outra coisa que ele ficou em conflito. Na ideia de Daniel, porque a gente lê a Bíblia, mas a gente não pensa, não segue o pensamento para entender o que está acontecendo. Mas na ideia de Daniel, até que chegasse esse capítulo 9 aqui, ele achava que quando eles voltassem para a Babilônia, o Messias já chegaria. E o reino seria inaugurado. Essa era a ideia de Daniel e de todos os profetas. Depois que Judá fosse purificado, eles voltariam porque estão prontos para receber o Messias, e o Messias viria. Se o Messias vem, acabou os reinos desse mundo. Israel passa a ser a primeira nação da terra. O Messias chegou. Todo o propósito de Deus se cumpriu. Só que nas visões anteriores do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, o que Daniel tinha visto? Ele viu que depois da Babilônia deveriam surgir quantos impérios? Mais 3. Irmão, faltava um ano para completar os 70 anos. Na verdade, menos de um ano. E ele falou assim, mas como que... Entenda a dificuldade do profeta. A ideia dele é que quando eles voltassem para a Terra Santa, o Senhor Jesus viria. Mas pelo que ele viu na estátua, na visão da estátua de Nabucodonosor, pelo que ele viu no capítulo 7, pelo que ele viu no capítulo 8, haveriam ainda outros impérios que deveriam vir antes da pedra ser cortada, antes de ser estabelecido o tribunal e as bestas serem depostas e o quarto animal ser destruído, antes do chifre pequeno, né, ser morto, o chifre que falava com insolência e blasfêmia, e esse chifre só viria depois que o bode fosse morto e o grande chifre se rompesse e 4 chifres saíssem daquele lugar, e depois um chifrinho pequeno com olhos e uma boca insolente. E Daniel falou assim, o conflito, irmãos, vamos se colocar na pele dele. Como que pode as profecias com relação à vinda do Messias se cumprir se ainda tem 3 impérios para se levantar? Como que Deus vai fazer tudo isso em tão pouco tempo? Esse era um grande conflito, por isso você vai ver toda vez do capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, ele falando que ninguém conseguia interpretar a visão. Porque imagina, ele é um judeu, ele está na esperança de que o Messias vai vir. Mas para ele, isso vai acontecer assim que o povo volte purificado da Babilônia. Agora, pelo meio das visões e profecias, Deus está mostrando que tem outros impérios. Mas por outro lado, parece que de fato, depois do depuramento, o Senhor viria para o povo. Então ele falou, como que as duas coisas podem se conciliar? E ele não entendeu. E por causa disso ele foi orar.
Por causa disso, ele buscou o Senhor com humilhação e arrependimento. Irmãos, não é assim que nós devemos ser quando nós não entendemos quanto tempo falta. Em Daniel nós temos um modelo do que nós devemos fazer nesses dias. Oração, arrependimento, confissão, vigilância. Foi isso que Daniel fez. E aí sabe o que acontece? Gabriel é enviado e Gabriel começa a explicar para ele como que o Messias vai vir e como que vai haver ainda 3 impérios. Como que essas coisas não entram em conflito. E o que Gabriel começa a mostrar para ele? Que o Messias viria, mas na verdade a vinda do Messias era dupla. E foi isso que os judeus não estudaram e por isso não entenderam nenhuma profecia. Porque a visão das 70 semanas é a chave para interpretar todas as profecias da Bíblia. Em relação às 2 vindas do Senhor Jesus. A vinda terrena e a vinda celestial na segunda vinda. E aí o anjo começa a interpretar para ele. Nós vamos ver aqui no versículo, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão o quê? A palavra no original foram separadas para o teu povo. 70 semanas foram separadas para o teu povo, não é determinadas. Mas as 70 semanas, irmão, é uma cronologia de Deus com quem? Quem é o povo de Daniel? Oi? Quem que é o povo de Daniel? Os judeus. Agora tem irmão tentando aplicar as 70 semanas à igreja. As 70 semanas é uma cronologia para Israel. Agora, as semanas aqui no hebraico é shabuas, são semana de anos. Então são 70 períodos de 7 anos. O que o anjo está revelando para Daniel é que todos os propósitos de Deus com Israel vão levar 70 vezes 7 anos para se cumprir. Todos os propósitos. Todos. Quanto dá 70 vezes 7? 490. Então em 490 anos, tudo iria se cumprir em relação a Israel. E nós vamos ver uma coisa importante aqui. 490 anos, 70 semanas de 7 anos. Foram separadas. Irmão, se eu falo que eu separei algo, é porque eu tirei de um lugar para pôr no outro. Eu tirei uma parte, eu separei. Se o anjo está falando aqui que foi separado para os judeus, foi separado da onde? Da onde foi separado essas 70 semanas? A nossa fala determinado. Pode riscar aí e colocar separados, porque é assim que aparece no hebraico. Foi separado da onde? Quanto tempo eu tenho, irmão? Talvez até já acabou, né? Não. É meia-noite, né? Não, pode continuar. Não. Pode ficar em paz, né? Você viu. Vou pegar aqui então o quê? Da onde, irmão? Tirou? Da onde foi tirado Da isso? onde? Da igreja? Não. A igreja não existia. Do povo de Israel? Não. Foi tirada para o povo de Israel. Foi tirada da onde? Então, irmão. Hã? Do quê? Não, eu soltei. Não. Alguém mais se arrisca? Vai, Para poder entender isso aqui, irmãos, olha, isso é tão profundo e tão maravilhoso. Vocês lembram que quando Moisés foi ao rei do Egito, ao faraó rei do Egito, o que Moisés falou, que Deus ordenou que Moisés falasse para faraó? Israel é meu filho, meu primogênito. Agora deixa ir o meu primogênito, ou eu matarei o teu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. Se o pai fosse um rei, o que o primogênito herdava? O reino. Então, se Israel é o primogênito de Deus, significa que Israel tem que governar todas as nações da terra. Todas as nações têm que estar debaixo do poder deles. Eles têm que ter supremacia política e bélica do mundo. Eles têm que ter a monarquia reinante que governa sobre tudo. Eles não são uma nação para ser escravizada, mas sim para governar sobre as outras nações. Porque Deus é o pai da nação de Israel, Israel é seu primogênito. Israel tinha primogenitura. Então eles têm que governar sobre os povos. E quando Deus os liberta do Egito, ele ratifica isso na aliança do Sinai. O que ele fala? Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, isso é Deuteronômio 28. Que tantos cristãos, já vi pastores, irmãos pegando Deuteronômio 28, falando assim, irmão, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se não obedecer, vai ser amaldiçoado. Irmão, você fez pacto no Sinai?
O seu pacto com o Senhor foi no Sinai? Nós estamos debaixo de que pacto, irmãos? Calvário. Do Calvário. Você está no Sinai? Se você está no Sinai, você está enrolado. Só tem maldição para quem desobedece. São 14 versículos de bênção, 58 de maldição. E entre as maldições está escrito assim: se vocês todavia não obedecerem a minha palavra, não andarem nos meus estatutos, eu vou dispersar vocês pela terra. Vocês vão ser vergonha entre os povos. Esse é o acordo de Deus com Israel. Então Deus falou: se vocês obedecerem, a primogenitura é de vocês. Vocês vão ser a minha nação principal. Se vocês desobedecerem, em vez de mandar, vocês vão ser governados pelas outras nações. E nós sabemos a história, né? O que aconteceu? Israel obedeceu ou desobedeceu? Bom, as 10 tribos e meia rodaram. E foram levados cativos para o norte, espalhados pela terra. Judá ainda tinha coisas boas nele, porque tinha lá um rei, o outro piedoso. Mas por fim também apostatou. O que Deus fez com Judá? Por causa de Davi, todavia. É bom lembrar isso, por causa da aliança davídica. O que Deus fez com Judá? Em vez de permitir que fosse levado cativo para a Síria para ser disperso, foi levado para a Babilônia, que quando levava os exilados não dispersava, reunia tudo e deixava preso. E eles foram tirados da terra para onde foram levados. Lembra que Abraão saiu de Ur, perto da Babilônia, e foi para Arã. E de Arã ele foi para Canaã. Quando Deus fez o seu povo ser disperso, porque desobedeceram, as 10 tribos foram para Arã e Judá voltou para a Babilônia. O mesmo caminho inverso de Abraão. Como vocês desobedeceram, vocês não andam nos passos de Abraão, vocês não têm nada a ver com Abraão. Então vocês vão voltar de onde Abraão saiu. Irmãos, eles foram levados cativos. E sabe o que começou a acontecer a partir daí? Inicia-se a partir daí a perda do reino de Israel para os gentios. Os gentios passam a ter a primazia no mundo. Não mais Israel, não mais os judeus. Nem as 10 tribos, nem as 2 tribos e meia. Nem Judá, Simeão e Benjamim, e nem as outras 10 tribos e meia que tinha como líder Efraim. Foram todos dispersos e outros exilados, e o tempo dos gentios se iniciou. Agora eu quero que os irmãos leiam comigo uma expressão usada pelo Senhor Jesus que vai ajudar a gente a entender isso. Tá dando para acompanhar, irmãos? Tá dando para entender? Agora vamos lá em Lucas capítulo 21. Lucas 21. Oi? Eu acho que tá dando. Mas a culpa é minha, né? Versículo 20. Em diante. Lucas 20. Lucas 21, versículo 20. Ah, 21. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para cumprir tudo que está escrito. Vingança do quê? A vingança na Bíblia, a vingança de Deus é uma retribuição por algo feito. O que os judeus fizeram para que os exércitos romanos viessem e isso fosse considerado uma vingança? Vamos continuar lendo. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Os judeus. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os... Irmão, presta atenção nessa expressão usada por Jesus. Os tempos dos... O que significa tempos dos gentios? O tempo que os gentios dominam. Quando começou os tempos dos gentios? Veja que Jesus está falando aqui que os tempos dos gentios já estavam em andamento nos dias dele. A pergunta que a gente tem que fazer é quando começou. Porque ele fala, até que os tempos dos gentios se completem. Se completa é por quê? Porque já está acontecendo, mas não se completou. Significa que mesmo nos dias do Senhor Jesus, não era mais os judeus que estavam com a primazia, com a primogenitura no mundo. Os gentios é que estavam governando. Quem era, por exemplo, o império que estava governando o mundo na época? Roma. Mas não era para Israel ser o primogênito de Deus? Por que o Senhor entregou eles na mão dos romanos? Por desobediência, certo? Mas Jesus está falando que os tempos dos gentios já tinham começado. Porque ele está falando que até que se completem. A palavra grega significa até que encha a medida. Já estava em andamento. A pergunta que nós temos que fazer, se os tempos dos gentios se referem ao domínio dos gentios, os gentios tendo a primazia diante de Deus, não mais Israel,
nós temos que perguntar quando que começou o domínio dos gentios no mundo. Porque essa expressão, irmão, que vai ajudar a gente a entender o que está escrito lá. 70 semanas falando separadas para o teu povo. Separadas de onde? Separada do domínio dos gentios. Entendeu? Os tempos dos gentios já haviam começado, sabe aonde? Na Babilônia. Quando Israel desobedeceu e foi levado cativo para a Babilônia, Deus estava entregando o reino aos gentios. Esse tempo começou com Nabucodonosor e estava durando até os dias de Roma. Esse era o domínio dos gentios. Os tempos dos gentios. Mas Jesus está dizendo que até que esses tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, os judeus não vão ter domínio sobre Jerusalém. Isso está acontecendo até os nossos dias. Sabe por quê? Porque não terminou o tempo dos gentios. Você sabe quem foi o primeiro rei do tempo dos gentios? Nabucodonosor. Sabe quem vai ser o último? O anticristo. O anticristo é o último rei. É o chifrinho pequeno que se levanta na quarta besta, depois de 10 chifres. Todas aquelas bestas que Daniel viu, é os gentios governando. Os gentios que não conhecem a Deus, que são loucos nos seus raciocínios, como a Bíblia fala, são comparados a Deus a bestas, a monstros. A história fala da civilização grega, mas Deus chama de besta, e não de civilização. O Império Romano e a política com o direito romano, mas Deus chama de bestialidade. Para Deus, o que é civilizado é o seu povo, em quem ele se forma. O resto é besta. Não que eu estou falando de besta, viu, irmão? É besta, fera. Mas é besta mesmo. É louco. Entendeu? Quando que começou os tempos dos gentios? Na Babilônia. Por isso, irmãos, que quando Daniel está interpretando a visão de Nabucodonosor, quem é o primeiro reino que ele vê no pico da estátua? Cabeça de ouro, que se refere a Nabucodonosor. Ali começou o domínio dos gentios. Quando Nabucodonosor está reinando, começou o domínio dos gentios. Por quê? Porque Israel foi infiel. Eles não terão o reino sobre a terra enquanto eles não crerem e não obedecerem a Deus. Só que a carne não pode agradar a Deus, irmãos. Israel nunca vai conseguir obedecer ao Senhor por si mesmo. Por isso que na vinda do Senhor, o Senhor vai colocar o Espírito dentro deles. Aí eles vão conseguir, mas por enquanto não conseguem. Nunca conseguiram. Acharam que conseguiriam. Falaram tudo que o Senhor falou, faremos. Não fizeram. Eles aceitaram a aliança do Sinai, entraram nesse acordo com Deus, mas nunca obedeceram. E porque nunca obedeceram, Deus os exilou na Babilônia e o domínio foi dado a Nabucodonosor, um rei gentil. Daniel, irmãos, olha que coisa impressionante. Quando ele está interpretando o sonho de Nabucodonosor, da árvore, da grande árvore, que era o Império Babilônico, ele fala assim: Tu, ó rei de reis. Nabucodonosor é o único rei da Bíblia, fora o Senhor Jesus, que é chamado de rei de reis. Sabe por quê? Porque até hoje no mundo não teve um domínio autocrata igual o de Nabucodonosor. Nunca. E por isso ele é comparado à cabeça de ouro. O metal que é escolhido para ele é o ouro, não é a prata. Porque sabe por quê? Porque o ouro fala do quê? Da divindade. Daquilo que é soberano. Totalmente soberano. A gente estava tendo comunhão na casa do irmão Diogo hoje falando isso. Nabucodonosor é o único rei na história humana que se assemelha ao governo do Senhor Jesus no reino. Sabe por quê? Porque o governo do Senhor Jesus é totalmente soberano, ele é o rei dos reis. Não tem nenhuma lei que está acima dele. Nabucodonosor tinha um domínio autocrata. O que significa autocrata? Ele manda segundo ele quer, ele não presta conta a ninguém. Se você olhar o segundo reino, que era Medo-Persa, que era representado pela prata, já é inferior, porque o rei persa não podia fazer o que queria. Tinha a lei dos persas que não podia se revogar. Se ele baixasse um decreto, ele não podia voltar atrás. Ele era presidido por uma assembleia de sátrapas. De prefeitos, ele não podia voltar atrás. Mas Nabucodonosor não era assim. Daniel falou assim: Deus entregou todos os reinos do mundo na sua mão. Você matava quem queria e deixava viver quem queria. Deus entregou todos os homens e todas as bestas, feras e aves da terra na sua mão. Irmão, você sabe o que é isso? Está querendo dizer que ele tem uma autoridade acima de homens e animais e de toda a criação. Nesse sentido autocrático, ele se assemelhou ao reino do Messias. Não que ele era justo,
Mas está falando da soberania dele. Ele foi o único rei que mandou segundo bem entendeu, sem prestar conta a ninguém. Ali começou o domínio dos gentios. E aí Daniel viu Medo-Persa, grego, né? O bronze, que era também o leopardo, e ele viu também as duas pernas de ferro que se referiam ao Império Romano. Que era o império que estava mandando na terra nos dias do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, até que esses tempos dos gentios acabem, Jerusalém será pisada por eles. Quer dizer, os judeus nunca mais vão voltar a ter domínio e a ser a nação número 1 do mundo, enquanto não completar os tempos dos gentios. Os tempos que os gentios devem governar. Na visão de Daniel, as duas pernas de ferro se concluem aonde? Em 2 pés. Parte ferro, parte barro e 10 dedos. Certo? Que são 10 reinos, 10 monarquias. Que esses 10 dedos, na visão do capítulo 7, são os 10 chifres. Então quer dizer que o tempo dos 10 chifres é o tempo que nós chegamos. As 10 monarquias do Império Europeu. Você pode contar hoje, a União Europeia, ela tem dentro dela 10 monarquias. É o tempo que nós chegamos. Depois desse tempo, de acordo com a profecia de Daniel, vai acontecer o retorno do Senhor Jesus. E aí, mas antes disso, dos 10 reis tem que surgir um chifrinho pequeno, que é o anticristo, o último rei do Império Gentil. Aí, depois, ele tem que ser destruído e o Messias tem que receber o reino. E Israel voltar a ser a nação número 1 da terra. Aí terminou o tempo dos gentios. Esse tempo, irmão, então vai durar desde quando? De Nabucodonosor até o anticristo ser destruído. Esse é o domínio dos gentios. Só que aqui em Daniel, eu fiz tudo isso aqui só para a gente entender essa expressão. Falei tudo isso aqui só para entender isso. O anjo está dizendo a Daniel que 70 semanas foram separadas para Israel. Significa que apesar de o tempo dos gentios durar de Nabucodonosor até o anticristo, Deus tirou desse tempo dos gentios 70 semanas para tratar com Israel. Deu para entender? Deus pegou do cronograma do tempo dos gentios e separou 490 anos para lidar com Israel. Separou. E o que é que Deus vai fazer nesses 490 anos? Vamos ver como é que tudo isso se liga à questão do filho varão. Ele diz assim, ó. Foram separadas sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade, para fazer o quê? Primeira coisa. Para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Primeiras 3 coisas. Depois, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quando essas 6 coisas se concluírem, o milênio começou. E, na verdade, essas 6 coisas aqui se concluem quando o milênio terminar. Então, esse é o tempo de Deus tratar com Israel, 490 anos. Aí o anjo vai explicar como é que esses 490 anos vai ser dividido. Para ajudar Daniel a entender os 2 tempos da vinda do Messias, a primeira vinda e a segunda. O anjo vai dizer assim, essas 6 coisas têm que se fazer. Irmão, as primeiras 3 coisas foi feito na primeira vinda de Cristo. As últimas 3 coisas aguardam cumprimento. Quando ele falou assim, cessar a transgressão, né? Isso aqui significa o quê? Fazer que a transgressão não mais fosse vista diante de Deus. Dar fim aos pecados, aqui a expressão hebraica é restringir os pecados. Expiar a iniquidade. Tudo isso Cristo fez na primeira vinda. Certo? Agora vamos lá. Trazer a justiça eterna. Isso foi trazido? A terra é um reino de justiça? Não. Israel é um reino justo? Não. Para selar a visão e a profecia. Na verdade, aqui no hebraico fala selar a visão e o profeta. Quando fala selar, irmão, significa colocar como que um carimbo em cima para não permitir que isso seja mais feito. Nesse sentido é dito que Deus selou as estrelas para que elas não brilhassem. Selar significa restringir e não deixar que atue. Nesse sentido, é colocado um selo sobre Satanás para que ele não engane mais as nações. É a mesma expressão hebraica, selar. Mas o que significa selar a visão e o profeta?
é quando o reino milenar chegar e não vai precisar mais de profecia, nem de visão. Por quê? Porque todos conhecerão o Senhor. Então isso aqui aguarda cumprimento também. E ungir o Santo dos Santos. O que significa isso? Se os irmãos lerem Ezequiel 40 ao 48, vocês vão ver o templo do milênio. O Senhor Jesus, no reino messiânico, vai se assentar dentro de um templo em Jerusalém. Só que diz que esse Santo dos Santos vai ter que ser ungido. Vai ter que ser ungido. Por que vai ter que ser ungido? Quando edificou o tabernáculo, Deus mandou ungir o Santo dos Santos. Depois você tem o Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi ungido? Não é o do Macedo, não. É o Templo da Bíblia. Foi ungido? É bom brincar um pouco para não pegar no sono. O Templo de Salomão, da Bíblia, foi ungido? Não. Aí depois você tem o Templo de Esdras. Foi ungido? Não. O Templo de Herodes foi ungido? Não. Só o tabernáculo de Moisés foi ungido. Mas aqui é dito que vai ser ungido o Santo dos Santos. Sabe por que Deus vai trazer uma nova unção, irmãos? Porque vai haver mudança no ministério sacerdotal. Porque quando o tabernáculo foi ungido, houve a lei mosaica. Ele se baseou na lei mosaica. E os outros templos foi tudo continuação da lei mosaica. Não foi mudado a lei. Foi mudado a lei? A lei mudou com o templo de Salomão? Não. A lei mudou quando veio o templo de Esdras? Não. A lei mudou quando veio o templo de Herodes? Não. Mas quando vier o milênio vai mudar. Sabe por que vai mudar? Porque na lei de Moisés, um é sacerdote e outro é rei. Você nunca tem um rei sacerdote. Quando o Senhor Jesus estiver reinando, ele vai ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Então houve mudança no ministério sacerdotal. Precisa de uma nova unção. E aí o Santo dos Santos do templo do milênio, que o Senhor Jesus mesmo vai reedificar e vai morar, vai ser ungido. No reino milenar, o Senhor Jesus vai se assentar em Jerusalém, sob o trono de Davi, dentro do Santo dos Santos no templo. E o Santo dos Santos vai ser ungido. Porque houve mudança no ministério sacerdotal. Agora o rei é também o sacerdote. O sacerdote é também o rei. Amém? Então, mas aqui, então, essas últimas 3 partes aguardam cumprimento. Não aconteceu ainda. Continua. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, o Mashiach, o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Uma outra forma de ler o texto para a gente entender melhor é, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas. E depois, até o príncipe ungido, mais 62 semanas. Então aqui, presta atenção, o anjo está dizendo para Daniel que depois que o povo voltasse do cativeiro, isso não aconteceu ainda no dia de Daniel, isso ia acontecer. Eles reedificariam o templo e haveria uma ordem que seria dada para restaurar não o templo, mas os muros e a cidade. A cronologia aqui, irmãos, dessas semanas não começa quando Esdras construiu o templo. Começa quando Neemias reedificou o muro. Quando a ordem de Artaxerxes foi dada para Neemias reconstruir os muros, aqui começou a contagem da semana. Se a gente fizer a conta a partir do templo de Esdras, a conta não bate. Parece que houve uma falha na profecia. Mas se você pegar do mês que Neemias, ficando triste, voltou e foi dado o decreto para que ele pudesse reconstruir os muros, o anjo falou, vai levar 7 semanas para isso acontecer. Sabe quanto tempo levou? 49 anos. 7 semanas. Então se passou quantas semanas? 7. Quantas semanas faltam? 63. Né? Faltou 7. Aí ele diz assim, depois que o muro for reedificado, até que o príncipe, o Messias, apareça em Jerusalém, vai se passar mais 62 semanas. Quanto tempo é 62 semanas? 7 vezes 62. 434 anos. É isso, né? Não estou errado, não. 434 anos. Então, ó, 49 anos para reedificar o muro, o anjo está falando para Daniel. E depois vai passar mais 434 anos. Irmãos, é de chorar, se você para pensar. Quando completou o último ano dessa profecia, exatamente no mês de Abib Nissan, no dia 10 do mês,
Sabe o que aconteceu? Quando completou a 69ª semana, o Senhor Jesus, montado num jumentinho, entrou em Jerusalém. Por isso que ele falou, meu tempo ainda não chegou, porque tinha tempo. A primeira vinda do Senhor tinha ano, mês e dia contado. Falou, vai passar 49 anos para reedificar o muro, e depois que o muro for reedificado, vai passar mais 62 semanas de 7 anos, e o príncipe virá. Irmãos, mas quando o Senhor Jesus veio, quem reconheceu? Ele entrou montado no jumentinho e o povo gritava, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas não o receberam como Messias. Eles não sabiam o que estavam gritando. E o Senhor Jesus, quando chegou perto da cidade, ele chorou. Porque ele sabia que era isso aqui que estava acontecendo. E falou, ah, Jerusalém, se você soubesse o que te é devido à paz. Chegarão dias que te apertarão com trincheiras, e os teus inimigos levarão você cativo, porque você não soube reconhecer o dia da sua visitação. Irmãos, aqueles sacerdotes passavam dia e noite examinando as Escrituras, de dia e de noite, lendo as profecias de Daniel, bastava eles fazer o cálculo. Quanto tempo gastou para Neemias construir o templo? Quanto tempo já houve de Neemias até nós? Se passou 62 semanas e 7 anos. Se o príncipe está vindo montado no jumento, Daniel fala quanto tempo levaria. Zacarias fala como ele se apresentaria. Zacarias disse que ele viria montado num jumentinho, cria de uma jumenta, manso e humilde. E ele foi dessa forma, adentrando dentro dos muros, e eles não o reconheceram. Algo muito semelhante ao que vai acontecer na sua segunda vinda. Ele virá e poucas pessoas estarão prontas para recebê-lo. Não era para ser diferente, mas não foi. Quando passou a 69ª semana, o Messias se apresentou. É interessante, irmãos, que depois que os judeus rejeitaram ele, no capítulo 12 de Mateus, ele nunca permitiu ser chamado de rei. Ele multiplicou os pães, e quando a multidão veio tomá-lo para fazê-lo rei, o que ele fez? Ele se ocultou. Ele não permitiu. Mas quando faltava apenas uma semana para ele ser crucificado, e ele foi entrando montado no jumentinho, a atitude dele mudou. Pode ler no Evangelho. Em vez de se esconder, ele deixou abertamente ele ser reconhecido como rei. Sabe o que era isso? Era a última chance que Deus estava dando para Israel. Era a última chance. Por quê? Porque as 10 tribos já estavam cativas. Judá, o remanescente, ainda estava ali, trazido de volta. Mas eles não reconheceram o Messias. Ele se apresentou como rei para eles. Se eles tivessem reconhecido o Senhor como rei, a última semana teria seguido normal, os últimos 7 anos. Entendeu? Faltava quantas semanas? Não era a 69ª? Faltava quantas semanas? Faltava uma, faltava os últimos 7 anos. Aí ele ia fazer as últimas 3 partes desse versículo aqui, do versículo que a gente viu aqui. E introduzir a justiça eterna. O que mais? Ia selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Mas eles reconheceram? Não. Eles o rejeitaram e o mataram, irmãos. Sabe o que aconteceu? Essa última semana que deveria acontecer ali, se eles tivessem crido, se eles tivessem recebido o Senhor como Messias, essa última semana foi postergada. Ela foi travado o cronômetro. Porque com relação a Israel, tem uma cronologia mística na Bíblia. Sempre que eles vivem contrário à vontade de Deus, Deus trava o tempo. Deus não conta esse tempo. Os irmãos podem ver nos 5 cativeiros de Juízes. Quando eles não viviam para o Senhor não contava esse tempo. Aqui eles rejeitaram o Senhor Jesus. Deus não contou mais o tempo da última semana. Deus só vai contar essa última semana quando eles de novo estiverem prontos ou aptos para recebê-lo como Messias. Aí vai voltar a última semana a ser contada. Essa sessão parentética que ficou entre a penúltima semana e a última é o tempo de 2000 anos da igreja. Mas esses 2000 anos da igreja não está contado na semana de Daniel. As 70 semanas de Daniel foram separadas do domínio dos gentios para que Deus cumprisse todos os seus propósitos com relação a Israel. Mas como Israel rejeitou o Messias e o crucificou, o Senhor Jesus falou, vossa casa ficará deserta e não me vereis mais. Até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E aí, irmãos, a partir desse dia, essa semana está suspensa. Entendeu?
E o que Deus está fazendo? A partir da rejeição que eles fizeram com o Senhor Jesus, eu não quero desgastar os irmãos, eu sei que é muita coisa para falar tudo hoje, mas eu preciso concluir com isso aqui. Só peço um pouquinho mais de paciência. No capítulo 12 de Mateus, eles rejeitam o Senhor e blasfemam contra o Espírito Santo. A partir dali, o Senhor Jesus viu que eles não iam voltar mais atrás. Apesar de ter feito a última chance na entrada no jumentinho, mas o Senhor percebeu que a partir do capítulo 12, a rejeição seria cada vez mais aguda. O que ele faz? Ele sai da sua casa e vai para a praia, na Galileia. Não é? Não é isso que está escrito lá no capítulo 13? Naquele mesmo dia saiu Jesus da casa. A nação havia blasfemado contra o Espírito Santo. A partir dali você pode ver que o Senhor passa a usar um termo em Mateus. Até essa hora isso não era falado. A partir do momento que eles rejeitam ele como Messias e afirmam que ele fazia coisa por Beelzebul, essa foi a decisão deles, o Senhor passa a falar: ninivitas se levantarão com essa geração e a condenarão. Ou seja, a luz estava sendo tirada de Israel a partir dali. E a partir dali, irmãos, é muito impressionante isso. Ele sai da casa e ele faz algo de propósito, algo que fica misterioso até quando a gente está lendo. O irmão Deus fez essa perguntinha no canal dele lá, ninguém conseguiu responder. A perguntinha era o seguinte: por que o Senhor Jesus, quando em Mateus 13 ele vai sair da casa, antes dele sair da casa até, a Maria, Tiago e José vêm falar, Simeão vem falar com ele, os irmãos dele, a mãe dele, vem falar com ele e falam para ele: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te chamam. O que ele responde? E querem lhe falar. O que ele responde? Ele responde com uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não é esquisito isso, irmão? Poxa, é a mãe dele. São os irmãos dele. Por que ele age dessa forma? Antes disso, você vai ver ele tratando Maria com muito respeito. Sempre com muito respeito e carinho. Quando ele fala mulher, não era um jeito pejorativo. Ah, é mulher. Não era desse jeito. Falar mulher naquela época era uma forma de dignificar o sexo feminino. Mulher era uma expressão de alta conta. Fala, mulher que tenho eu contigo, quer dizer, com muito respeito, mãe, mas o que eu tenho contigo? Mas a partir dali, a hora que a mãe dele chega, ele fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E diz que ele como que despreza aquela relação natural de sangue e olha e começa a falar assim: a partir de agora meu relacionamento não é mais com carne e sangue, mas apenas com os que fazem a vontade de meu Pai. Apontando para a multidão, fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, qualquer um, antigamente era só para a casa de Israel, era só para os irmãos de sangue dele. Ele veio para os judeus, ele veio para aqueles que eram o sangue dele. Maria e os irmãos de Jesus representam os laços naturais de Jesus. Com quem que Jesus tem laços naturais? Com os judeus. Eles são o povo dele. Mas a partir dali, irmãos, ele está deixando claro que houve um rompimento. A partir dali, ele não vai mais trabalhar com os judeus. Ele vai começar a preparar um povo separado dos judeus, que faz a vontade do Pai, a quem ele vai dar o reino. Quem era esse povo? A igreja. E por isso ele vai para a praia, ele vai para a multidão, ele vai para os gentios. Ele abandona a casa e vai para a multidão. É isso que quer dizer aquele ato que ele fez ali. Ele está querendo dizer: a partir de agora, meu relacionamento não é mais com carne e sangue, não tem nada a ver com os judeus mais. A partir dali ele começa a revelar o mistério da igreja. Ele vai para Cesareia de Filipe. E lá ele começa a revelar o mistério da igreja. O seu novo povo. Porque a nação de Israel está sendo endurecida a partir dali. Quando chega no capítulo 23, ele dá a última chance e eles o desprezam. Agora, irmãos, não só Israel perdeu o domínio e os gentios estão mandando, mas Israel também perdeu a luz. Uma coisa é perder a primogenitura, outra coisa é perder a luz. Eles perderam tanto o reino como o testemunho. Quando eles desobedeceram o pacto do Sinai, eles perderam o reino. Os gentios estão mandando. Mas ainda restava, pela misericórdia de Deus, uma última semana. Quem sabe se eles nessa última semana se arrependessem? Ainda mesmo com o domínio dos gentios, Deus separou desse período 70 semanas de 7 anos. Se até nessa última semana eles tivessem se arrependido, todos os planos de Deus ainda poderiam ter se cumprido com eles. Mas eles rejeitaram. Eles perderam a primogenitura em relação ao reino e perderam a luz espiritual. E foram endurecidos. E a partir dali, o reino de Deus foi tirado deles e dado à igreja. Tudo isso é para que nós entendamos uma coisa.
Essa última semana está em suspenso, porque sempre que o povo de Israel não andou diante do Senhor, o Senhor não contabilizou esse tempo. Isso já tinha acontecido antes, está acontecendo agora. Por isso que você fala, mas não era 490 anos? A última semana não foi quando Jesus se apresentou? Desde que Jesus se apresentou na porta de Jerusalém, já passou 2000 anos. Cadê esses 7 anos finais? Mas não é contado, irmãos, porque eles rejeitaram o Messias. Agora, esse tempo parentético de 2000 anos é o tempo que o Senhor separou para trabalhar com os gentios e dos gentios levantar um povo para o seu nome, que somos nós, a igreja. Certo? Agora, vamos lá, para concluir. Vamos ler Miqueias agora. Miqueias 5. De novo, né? Porque a gente já leu esse texto. Miqueias 5 vai ajudar a gente a entender Apocalipse 12 e Daniel 9. Quando ele está falando aqui em Miqueias 5, Miqueias foi contemporâneo de Isaías, ele viveu 800 anos antes de Cristo. Então, o profeta Miqueias é como se ele pegasse o seu telescópio profético, 800 anos antes de Cristo, e visse os dias do Senhor Jesus, porque é dos dias do Senhor que ele está falando aqui, da primeira vinda de Cristo que ele está falando. 800 anos antes, Deus ilumina ele e ele vê a cena dos dias de Jesus em carne aqui na terra. Lembre-se, isso está sendo escrito 800 anos antes de Cristo. E Miqueias diz, agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Quem que é a filha de tropas? Do versículo. Ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por-se a sítio contra nós. Nós quem? Quem está falando? Miqueias. O nós aqui se refere a Miqueias e ao povo judeu. Ele está dizendo que esse sítio vai vir e vai ser causado, esse cerco, pela filha das tropas. Quem era a filha das tropas? Alguns irmãos, se vocês lerem comentário, vai falar que era a Babilônia, mas não era porque Miqueias não está profetizando sobre a Babilônia. Se você ler os versículos, ele está falando dos dias da vinda de Jesus. Quem era o maior império bélico da terra na época de Jesus? E que vivia da guerra. Que adoravam até como deus principal o deus Ares, Marte, o deus da guerra. E das tropas. Roma. Roma era filha das tropas. Foi pela espada que ela se impôs ao mundo. Enquanto os gregos se impunham pelo saber, Roma se impunha pela espada. Eles não tinham tempo de analisar as coisas, eles eram um povo prático. Tudo era muito prático, muito justo. Então, agora junta-te em tropas, ó filha de tropas. Deus está convocando o Império Romano para cercar seu povo. Por quê, irmãos? Jesus repete essa mesma coisa quando ele fala dos tempos dos gentios. Eles vão cair aos fios de espada, vão ser dispersos. Mas por quê? Ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por-se a sítio contra nós. Por quê? Aí a digressão é feita explicando. Porque ferirão com vara a face do juiz de Israel. Quem é o juiz de Israel? Que foi ferido com caniço na face? O Senhor Jesus. Porque eles rejeitaram o Messias. O reino foi postergado para eles. A última semana foi suspensa. Deus tirou o reino deles e deu à igreja. Não para sempre. Temporariamente. Um tempo parentético. E aí continua. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Quem é esse juiz de Israel? Para que não se pense que é Ezequias, nenhum rei. Ele vai explicar quem é o rei de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo dos milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas saídas são desde os tempos antigos. Desde a eternidade. Quem é, então, o juiz de Israel? É aquele que é divino e humano. É aquele que tem as suas saídas desde a eternidade. É o Messias. É o Filho de Deus. Mas eles feriram com vara a face destes juízes. E aí Deus vai explicar por que eles estão sendo entregues. Por que o Império Romano vai pôr sítio contra eles, eles vão ser dispersos e nunca mais vão ter o domínio até um determinado tempo. Versículo 4. Portanto, a razão de Deus. Porque eles feriram com vara a face do juiz de Israel. Esse juiz de Israel que era humano e divino. Portanto, o Senhor os entregará. Entregará quem? Os judeus. Irmão, isso que eu explico o que é o mundo hoje.
Por que que eles querem aquela terra? Por que que eles não têm direito àquela terra? Por que, irmãos, que eles não têm reconhecimento? Porque o Senhor os entregou. Mas não para sempre. Aqui tem um tempo. O Senhor os entregará. A última semana está suspensa, no que diz respeito a eles. Até quando? O Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores de parto tenha dado. Irmão, quem é essa que está em dores de parto? Você lembra de Apocalipse 12? Alguns pensam que essa aqui é Israel, mas não é, porque Israel e o povo judeu é quem foi entregue. Então você tem um povo sendo entregue e um outro povo com dores de parto. Aqui está sendo dito que quando essa mulher der a luz, o Senhor volta para os judeus. O Senhor, o resto, o remanescente dos judeus vai ser reunido. O Senhor vai começar a cumprir com eles a última semana de Daniel. Por isso, os 7 anos tem que acontecer depois do parto, não antes. Eles vão ter uma chance a mais. Esses 7 anos é a chance que os judeus têm. É o último tempo deles. Então, irmãos, por isso que eu estou falando aqui. Nós vamos esperar. Você não pode acreditar que o arrebatamento do filho varão vai se dar na metade da semana. Porque aqui está dizendo que a virgem vai dar à luz antes do Senhor se voltar para completar os últimos 7 anos. Então, os últimos 7 anos, templo de pé, acordo de paz, né? A destruição da Babilônia, o surgimento do anticristo, tudo isso aí, irmão, é profecia para depois. A primeira coisa que tem que acontecer é o arrebatamento. É a virgem dar à luz. Os trabalhos de parto começou quando? Se a gente ler João 16 com cuidado, você vai ver o Senhor Jesus falando assim: agora a tristeza encheu o vosso coração. O mundo se alegrará e vocês vão chorar a partir de agora. Mas eu vos verei uma outra vez. Ele está falando para os cristãos, para os discípulos. E aí ele fala assim: a mulher, quando está em dores de parto, sofre angústia. Mas depois, quando ela dá à luz, já não se lembra da angústia pela alegria de ter trazido ao mundo um filho. Assim também agora vocês chorarão e o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão tristes e o mundo vai festejar. Mas eu vos verei uma segunda vez e vos alegrareis. E a vossa alegria, então, ninguém poderá tirar. Quando começou as dores de parto, então, dessa virgem, desse grupo separado dos judeus? Desde que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. O noivo foi tirado, nós fomos enviuvados, e agora é o tempo de jejuarmos e chorarmos. É o tempo das dores de parto, e já dura 2000 anos essas dores. Ela está sofrendo com dores de parto, gritando para dar à luz. Quando, todavia, ela tiver dado à luz, aí, esse é o tempo em que o Senhor se volta para completar a última semana com o povo de Israel. Agora, por quê? Porque agora o testemunho espiritual foi embora. O testemunho espiritual da igreja se concentra nos vencedores, que representam a igreja. Eles foram tirados. Agora Deus se volta para Israel. A questão é, ninguém sabe quando isso vai acontecer. E é por isso, irmãos, que ninguém sabe o dia nem a hora. Porque se a vinda que o Senhor está falando em que ninguém sabe o dia e a hora fosse a vinda pública dele, fosse a sua epifania, aí é possível saber o dia e a hora. A vinda pública do Senhor tem dia e hora também. É depois que o anticristo governar 3 anos e meio finais. Aí ele vem e todo olho verá. Essa aí é possível saber dia e hora. Quando ele fala que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda dele, ele está falando do arrebatamento. Ele está falando da parousia. Ele está falando do filho varão. Isso não tem como saber o dia e a hora. Porque todas as outras profecias têm que vir depois de tudo isso. E o que é a condição? Vamos concluir com o versículo de Lucas 21. Eu peço perdão, tá, irmãos, por ter estendido. Tá perdoado. Tá perdoado. Continua. 489. 489. Ah, tá. Aí. Amém. Lucas 21. Versículo 36. 34. 34.
Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, que dia? O dia da parousia, que é segredo. A epifania não é segredo. Queria dizer isso aqui muito claro para os irmãos. A vinda pública do Senhor Jesus tem como saber quando vai ser. Para quem ficar, edificou o templo, o anticristo surgiu, você pode contar no relógio, 3 anos e meio. Você vai ver ele vindo em glória sobre as nuvens. Quando ele fala daquele dia, hora ninguém sabe, ele não está falando do dia da vinda em glória. Ele está falando desse arrebatamento do filho varão. Porque isso tem que acontecer primeiro. E isso é segredo. Isso é a hora em que o pai, de acordo com o Salmo 110, vai dizer para ele: filho, levanta e domina sobre os teus inimigos. Porque chegou a hora em que eu vou colocar todos eles por estrado dos teus pés. Aí chegou a hora. Só que essa hora que ele levanta do trono para tomar posse da terra, ninguém sabe a hora que é. Porque a hora que ele tiver para se levantar do trono, ele toma os seus vencedores para virem com ele e não para guardá-lo. É por isso que tem versículos da Bíblia que a gente não entende. Tem hora que parece que fala que nós temos que esperar do céu o seu filho. Por outro lado, fala que nós devemos vir com ele. Eu tenho que esperar por ele ou eu tenho que vir com ele? Eu tenho que esperar para ser tomado por ele, para vir com ele. Então aqui fala: acautelai-vos por vós mesmos, porque que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. É repentino, irmãos. Não tem como saber. Vai vir como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui a palavra presença foi acrescentada. No original fala diante do Filho do Homem. E o diante aqui no texto original significa na presença imediata. Diante da face dele. Nos céus. Diante do trono. A condição é o quê? Vigiar e orar. Por isso, como a gente está vendo desde o primeiro dia, a exultação, a ousadia e a exultação da esperança. A expectativa de encontrá-lo nos leva a orar e a vigiar. O que é vigiar? Estar apercebido. Não aceitando as distrações. Irmãos, sobre essa questão de vigiar, não aceitando distrações, tem tantos níveis de distrações. Algumas são mais tangíveis de perceber, outras são bem sutis. Algumas são até mesmo de uma sutileza muito espiritual. Muito fina. Mas Cristo disse que nós temos que orar e vigiar. Orar e vigiar. Para que possamos escapar e estar na presença imediata dele. Quando isso acontecer, aí sim, as outras coisas vão se dar. Mas não antes. Porque primeiro a Virgem tem que dar a luz. E depois os judeus vão ser tratados na última semana. Que o Senhor, irmãos, prepare o nosso coração para que nós sejamos contados entre o filho varão. Se nós não formos contados entre o filho varão, como a gente viu também, haverá chance ainda para nós. Mas não mais até o terceiro céu. E sim entre nuvens. E talvez tenhamos que até mesmo perder a cabeça. Até mesmo selar nossa fé com sangue. Aí nessa hora vai ser como o irmão Gino falou, não tem problema, irmão. Vai cortar aqui, mas vai sair inteiro do outro lado. Estão cortando já em alguns lugares. E vão cortar, mas vão cortar aqui e sair inteiro do outro lado. Mas o Senhor não quer que nós precisamos disso. Ele quer que a nossa cabeça esteja bem sóbria.
vigiando e orando, Amém. para sermos tomados na sua parousia, no início dela e não no final. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Se ficou alguma dúvida, depois, em outros dias que a gente vai se encontrar, a gente pode ir tendo comunhão, tá? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando. E que nesse tempo que se chama hoje, nós estejamos apercebidos quanto a tudo isso que foi dito, irmãos.